Se alguém quiser fazer pergunta, por favor, manda um chatzinho, que aí eu tiro o conector do microfone e a gente consegue conversar. E eu queria finalizar com vocês hoje o nosso tópico sobre controladores de torque eletromagnético aplicados a sistemas mecatrônicos baseados à máquina de indução trifásica. Então, a gente fez um tópico similar, né, para a máquina de corrente contínua e estamos agora fazendo, né, esse mesmo sistema da planta mecatrônica para a máquina de indução. Então, a nossa base de conhecimento, né, a nossa estratégia para controlar, para sintetizar esse controlador, foi primeiro olhar o modelo, né, da máquina, entender pelo modelo da máquina quais são os ímãs que interagem para a produção de torque, né, como sintetizar torque. E a gente viu que, essencialmente, existe a interação entre um ímã de grande amplitude, que é o fluxo de magnetização da máquina, que é o fluxo do rotor, que é esse ímã vermelho aqui, com o fluxo de pequena amplitude no espaço, que é o fluxo verde, né, que é o fluxo de estator, a componente do fluxo de estator, ou do ímã do estator, que está a 90 graus do ímã vermelho do rotor. Bom, vimos, né, então, que seria possível sintetizar torque de alto desempenho dinâmico variando o ímã pequeno. Tá? Então, dentre os dois ímãs que a gente poderia variar, né, a gente conseguiria uma resposta dinâmica, uma variação mais brusca do torque eletromagnético, caso a gente atuasse para variar o ímã pequeno, que é o ímã verde. Então, dentro da liberdade que nós temos de escolher como que a gente vai alimentar as três fases da máquina, a gente viu que vale a pena alimentar a máquina, né, de tal forma que a gente promova variações de torque através de variações de fluxo na direção do ímã pequeno, né? E do modelo da máquina a gente viu também que a tensão que a gente impõe na máquina pelo inversor de frequência é a forma de atuação sobre a qual a gente garante variação de fluxo. Então, ao impor tensão, você vai impor para onde você quer que o fluxo varie, né, e para qual módulo ele passe a ter. Então, e essa tensão a gente escolhe, né, pelo inversor de frequência você impõe a tensão que você quiser. Impondo a tensão que você quiser, você impõe a variação do fluxo do jeito que você quiser, né, ou do fluxo pequeno, ou do fluxo grande, e impondo a variação do fluxo, né, de maneira controlada, você vai controlar o próprio fluxo. Bom, com isso sendo descoberto, né, pelo modelo, a gente fez uma imersão no modelo e após a análise a gente aprendeu que nós poderíamos sintetizar aqui uma malha para o controlador de torque eletromagnético com essa estrutura aqui, né, ou seja, não é nenhuma malha, né, o controlador de torque com essas duas malhas, e nessas duas malhas a gente precisaria manter o fluxo do ímã grande, que é o ímã de magnetização constante, sem perceber variações de carga ou novos comandos de trajetória do cliente. E a gente ia acomodar, né, as variações de comandos de trajetória e as respostas para rejeição de carga, variando o ímã de estator em quadratura, que é o ímã pequeno. Então, a gente colocou a malha de regulação de fluxo de estator em quadratura interna à malha que faz o que implementa o controlador por realimentação de estados, que viria aqui atrás, ó. Ok? Então, esse controlador vai criar o comando de torque eletromagnético, né, que vai variar na dinâmica que for necessário para rejeitar carga e rastrear a trajetória. E aí nós vamos, então, criar um comando de fluxo que varie na mesma dinâmica, né? Bom, aí a gente avançou mais, né, nesse assunto e resolvemos um problema tecnológico, que era o seguinte, né, a implementação dessa malha
ela demanda realimentação de fluxo de rotor em eixo D, que está aqui embaixo, e fluxo de estator em eixo Q, que está aqui em cima. E medir fluxo não é fácil. Tecnologicamente é possível, mas também você tem que instalar bobinas de exploração dentro da máquina. Não é tem que desmontar a máquina, tá? Então não é uma tarefa muito das mais gratas, não. Tá? É melhor pegar a máquina pronta do jeito que ela veio usar. Então a gente fez uma nova imersão ao modelo, tentando aprender dentro do modelo se seria possível criar essas malhas de regulação de fluxo com realimentação de corrente, ao invés de fluxo. E nós vimos que é possível. Foi o material da aula passada. A gente viu que se a gente orientar o fluxo de rotor na direção do eixo D do sistema DQ, que a gente usa para representar os vetores espaciais, e mantê-lo constante, nós teremos, né, o fluxo de rotor em eixo D proporcional à corrente de estator em eixo D. Então, é possível criar uma das malhas, que é essa malha em vermelho aqui, através da regulação da corrente de estator em eixo T. A gente consegue o mesmo resultado que a implementação da malha com realimentação de fluxo. Tá? E vimos também que a segunda malha, ela é possível de ser implementada, né, através da corrente de estator em eixo Q, né, que essa corrente de estator em eixo Q, ela é proporcional ao fluxo de estator em eixo Q nas condições, né, nas duas condições que a gente impôs para a operação do sistema, que é o sistema DQ alinhado com o fluxo rotor, primeira condição, e a segunda condição é a manutenção do fluxo de rotor, né, esse fluxo de rotor que a gente mencionou, constante, e variações de torque pela variação do fluxo de estator em eixo Q. Então, com essas duas condições implementadas, né, aquela segunda malha que regula o fluxo de estator em eixo Q, ela pode ser implementada pela corrente de estator em eixo Q, porque os dois sinais são proporcionais. Então, se você regula um, de carona você vai regular o outro também, né, sendo que medir corrente é muito mais fácil do que medir fluxo. Beleza? Então, com isso, pessoal, a gente fica apto, né, a implementar o nosso controlador, a versão dele aqui, por regulação de corrente. Tá? Então, eu vou fazer isso agora com vocês, né, já agrupar todas essas conclusões para poder fazer essa implementação. Então, aqui, ó, vou colocar o sistema mecatrônico completo para a gente poder fazer a implementação e ter uma noção da estrutura toda integrada, tá? Para a gente não se perder só no conhecimento da aula de hoje. Então, a gente tem aqui o comando do cliente de trajetória mecânica, né? Ao escolher uma referência de posição, ele está escolhendo de carona as referências de velocidade e de aceleração também, né? A gente vai comparar com a posição que realmente existe na malha, pela diferença entre o que o cliente quer e aquilo que realmente existe, a gente vai caracterizar um erro de posição angular, né? Esse erro de posição angular vai ser compensado aqui por um PI, né, com um ganho proporcional que vai ser chamado de Ka, né, fazendo a alusão de uma mola virtual, né, que vai criar torque, tentando alinhar o eixo mecânico com a posição angular de referência que o cliente quer. Né, um segundo compensador, que é um proporcional, que é um integral, vai ser o KIA, né, dividido por S,
S, dividir por S em um Laplace, é integrar. Então, a gente vai estar integrando aqui o erro de posição e multiplicando por esse ganho, né? Cada um deles vai produzir um comando de torque, e esses comandos são somados para produzir o comando de torque final. Além dos dois, né, existe aqui um compensador que atua sobre erros de velocidade ou sobre a derivada do erro de posição. Se vocês repararem aqui em algumas aulas, a gente coloca um PID de posição, outras eu coloco um PI de posição com um proporcional de velocidade. Dá na mesma. Tá? Então aqui a gente tem o comando de velocidade mecânica, que vai ser comparado com a velocidade mecânica real existente no eixo. E dessa comparação, dessa subtração, a gente vai caracterizar um erro de velocidade que vai ser tratado por um elemento viscoso virtual, né? Ele vai criar torque no intuito de garantir que não exista diferença de velocidade entre um eixo virtual, que tem a velocidade mecânica que o cliente quer, e o eixo real, que tem a velocidade mecânica da nossa planta. Né? Esse compensador, ele vai criar também um comando de torque. Os três comandos vão ser somados para criar a referência de torque eletromagnética total, né? Esse foi até o material da última prova, e aqui a gente vai entrar com a malha ou o sistema completo, não só a malha de controle, mas o atuador e o conversor eletrônico de potência para garantir que esse comando de torque que saiu aqui efetivamente apareça no eixo da máquina elétrica do nosso processo, nesse caso aqui uma máquina de indução. E como é que vai ser implementado, né, esse sistema para regulação de torque? Então, primeiro, aqui, ó, a gente vai criar, né, um comando de corrente de estator em eixo Q, né? Então, pelo material aqui do final da última aula, vou até deixar anotado aqui para a gente poder usar, ó. A gente tinha apresentado, né, nas aulas de semana passada, que o torque era um sinal sintetizável na máquina de indução através desses elementos, né, onde aqui é uma constante geométrica e de parâmetros elétricos e magnéticos. Aqui são os fluxos de estator em eixo Q e rotor em eixo D. Até escrevi errado, deixa eu corrigir aqui. E nós vimos, né, que esse sinal pode ser implementado assim, ó, constante, o fluxo de rotor em eixo D vai ser M vezes ISD, e o fluxo de estator em eixo Q, está até aqui do lado, ele pode ser implementado por sigma LS vezes ISQ. Então o resultado vai ser um produto aqui de constantes vezes ISD vezes ISQ, ok? Esse produto de constantes, tá, para não ter que escrever, se bem que nós vamos ter que escrever isso aqui poucas vezes, eu vou colocar todas elas aqui só para a gente ter um diagrama de blocos com a menção bem forte ao modelo, tá? Então aqui, ó, eu vou criar o comando estator em eixo Q aqui embaixo, pegando o comando de torque e dividindo por todas essas parcelas aqui, ó. Beleza? Então vai vir aqui, ó. O comando de torque está aqui na entrada do bloco. Tá? Sigma LS são estimativas e a indutância mútua da máquina também. Tá? São estimativas que nós teremos dentro do programa que executa o controlador. Nunca é o valor exato igual da máquina, tá? São boas estimativas. E aí também para a gente ter essa noção física bem clara, né, de que nós não temos ali o valor exato conforme está na máquina no presente momento, a gente vai colocar um chapeuzinho para se referir à estimativa. Melhor
valor possível, a melhor estimativa possível que a gente tem dos parâmetros. E aqui a gente vai dividir isso pela corrente de estator em eixo D. Ok? Bom, então desse cálculo todo, quer dizer, a gente pegou o torque e dividimos, né, por todos os outros termos, à exceção da corrente de estator em eixo Q. Então ela vai aparecer aqui, ó. Essa é a referência da nossa corrente de estator em eixo Q, tá? Nós vamos então comparar essa corrente de estator em eixo Q com a corrente que realmente existe na máquina. Dessa comparação vai nascer um erro. Né? E aí a gente vai criar o comando de tensão que precisar para compensar esse erro. Tá? Aqui, ó, já que a gente está trabalhando com uma malha externa regulando velocidade, né, eu não vou criar um PI para regulação de corrente, eu vou colocar só um proporcional. Tá? Aqui para o ISQ. Ok? Porque se eu colocasse um integral, eu estaria integrando essa corrente. Integrar corrente é a mesma coisa que integrar torque, que é a mesma coisa que integrar aceleração, que é a mesma coisa que criar um outro comando atuando sobre velocidade mecânica. E já tem um compensador atuando sobre ela. A gente não coloca dois compensadores atuando no mesmo estado físico para não ter o risco de criarmos comandos concorrentes. Né? E aí atrapalhar o desempenho dinâmico do sistema. Bom, então aqui, pessoal, desse compensador vai sair, né, um comando de tensão de estator em eixo Q. Esse comando ele vai ser passado para um inversor de frequência, que vai garantir que a tensão pedida pelo controlador efetivamente apareça nos terminais elétricos do motor. Tá? Então tá aqui, e aí disso aqui vai nascer a tensão que vai alimentar o motor. Né? Aqui a gente está na divisão entre o mundo virtual e o mundo real. Tá? Então aqui aqui é o software. Do controlador. E para cá, aqui é o software do controlador. Para cá a gente vai ter os elementos de potência. Então, o inversor de frequência, né, que é o conversor eletrônico de potência, a máquina elétrica, a transmissão mecânica, a carga do cliente, o manipulador mecânico. Tá? Então, aqui a gente já está com esses componentes do sistema mecatrônico. Bom, para complementar aqui os elementos do mundo virtual, falta que a apresentação do diagrama de blocos do sistema para regulação da segunda corrente responsável pela síntese do torque, que é a corrente de estator em eixo D. Então a gente vai desenhar ela aqui embaixo
E a gente vai usar das mesmas premissas, né, dos mesmos princípios que a gente usou no controlador de torque aplicável à máquina de corrente contínua. Então, qual que é a ideia aqui? A gente não vai promover variações da corrente de estator em eixo D quando houver variações de torque. Ok? Então, a ideia é manter ela constante, não que ela seja nula. Ela não pode ser nula, senão não tem torque, você não tem o segundo ímã da máquina. Tá? Ela precisa existir, só que ela não vai acompanhar as variações de torque durante a operação do sistema. Ela vai ser constante. Então, como é que nós vamos implementá-la? Né? A gente vai colocar aqui inicialmente uma estrutura para determinar se o sistema vai operar em enfraquecimento de campo ou não, que, do mesmo jeito que a gente explicou lá para a máquina de corrente contínua, né, a gente vai ver, de acordo com a velocidade mecânica, né, se você estiver operando entre a velocidade nominal, em qualquer sentido de rotação, positivo ou negativo, tá? Você vai manter esse fluxo constante e no valor nominal. Ok? Se você precisar de velocidades maiores do que a nominal, aliás, não maiores que a síncrona, você vai começar a operar enfraquecendo o campo, tendo fluxos menores, tá? E disso, então, a gente vai criar aqui na saída desse bloquinho o comando de fluxo de rotor em eixo D, que é o ímã de magnetização, que é o fluxo de magnetização da máquina, o fluxo principal. Tá? Então, aqui, a gente vai ver, de acordo com a velocidade que o cliente quer, se a gente vai operar em enfraquecimento de campo ou na região de campo nominal, tá? Então, aqui a gente entra com a informação da velocidade mecânica, tá? Aí você pode falar assim, poxa, mas você disse que esse sinal, né, de fluxo não vai variar conforme os sinais de trajetória mecânica, né, ou conforme o torque, né? Ele não varia em ampla faixa, tá? Então, aqui, ó, entre a velocidade, vou até colocar um errado aqui, entre a velocidade síncrona da máquina e o negativo dessa velocidade síncrona, né, ou seja, a máquina rodando em um sentido ou em outro, tem uma ampla faixa de velocidades, ó. E a maior parte das aplicações, 90% das aplicações, vão rodar o tempo inteiro nessa faixa. Tá? E aí, enquanto ele está, por exemplo, se uma máquina de 4 polos, então, enquanto ela está entre 1.800 RPM, entre menos 1.800 até mais 1.800, você não troca o fluxo fica constante aqui, ó. Tá? E 90% das aplicações vão operar desse jeito, elas vão ficar dentro da faixa de velocidade síncronas. Então, basicamente, o fluxo não se altera. Tá? Bom, e aí a gente vai, então, né, entrar com a velocidade mecânica, o comando dela, que é o que está aqui no eixo X, e sair do bloquinho com o sinal do eixo Y, que é o fluxo de rotor, em eixo D. Bom, pelo modelinho que nós fizemos, né, vimos na aula passada que esse fluxo de rotor em eixo D, ele é proporcional à corrente de estator em eixo D. Então, a gente vai pegar, usar do modelo, a gente vai dividir aqui pela nossa estimativa da indutância mútua da máquina e criar o comando de corrente de estator em eixo D, né? E aí a gente vai fazer a regulação do fluxo através da corrente, que é mais fácil de medir. Então, vamos comparar aqui a corrente desejada
né, de estator em eixo D com aquela que realmente circula na máquina, e dessa comparação, que é uma subtração, vai ser produzido um sinal de erro. E aí, o que o compensador que vem aqui na frente vai fazer? Colocar a tensão que precisar para que esse erro seja nulo. Tá? Então, vai vir aqui e a gente vai criar um comando de tensão de estator em eixo D. Vai aparecer aqui. Tá? Vou só apagar aqui o bloquinho do inversor para criar espaço, que nós vamos precisar desse espaço daqui a pouco. Então, esses dois comandos de tensão são aplicados aqui no inversor. Né? Lembrando aqui, se a parte VSQ é a parte imaginária de um número complexo, VSD é a parte real de um número complexo. Né? Esse número complexo compõe, né, ou ele é igual a um vetor espacial. E aí, o inversor tem como pegar esse vetor espacial, né, e impor tensões trifásicas na máquina, que correspondem àquele vetor espacial. Tá? Para isso, nós vamos ter que informar, né, além das tensões que a gente quer, em eixo D e eixo Q, qual que é a posição do sistema DQ. A gente vai ver depois como que a gente vai chegar nesse sinal. Tá? Vamos deixar ele marcado aqui. Bom, e aí, pessoal, a gente vai, com isso, entrar aqui, né, no mundo dos elementos de potência da mecatrônica. Vamos tá para cá. Né? E aqui a gente vai, então, representar o modelo da máquina elétrica em DQ para poder complementar ou integrar o sistema todo, né? E já sermos capazes, inclusive, de fazer algumas análises para ver se o nosso controlador vai ter o desempenho adequado. O sistema integrado vai ter o desempenho adequado. Aqui não tem só controlador, né? Bom, então aqui, inicialmente a gente vai ter a tensão de estator em eixo Q aplicada na máquina, né? E a tensão de estator em eixo D também. Está aqui embaixo. Bom, qual que é o comportamento da máquina mediante a aplicação desses comandos de tensão? Vamos ver no modelo dela. Vamos desenhar aqui as equações do modelo. Então, vou recuperar do curso de máquinas, vou colocar aqui em cima, e aí a gente já incorpora isso no diagrama de blocos, né? Então, no curso de máquinas, a gente mostrou o seguinte, ó, a gente deduziu, inclusive, essa expressão, né, que a tensão que você impõe pelos terminais de estator, ela vai ser consumida como uma queda de tensão na resistência das bobinas de cobre do estator, mais a derivada do fluxo que fura o interior dessas bobinas, mais uma força contra-eletromotriz, que tem essa estrutura. Forças contra-eletromotrizes sempre são dadas, né, pelo produto de uma velocidade por um fluxo, né, para caracterizar uma tensão. Então aqui, ó, a gente tem nessa estrutura, né, nessa equação do modelo, a tensão de estator em eixo D, que aparece ali embaixo na nossa malha, e a tensão de estator em eixo Q. Né? Para obter cada uma delas, o que a gente precisa? Separar a parte real e a parte imaginária do número complexo que nasce dessa soma que eu marquei. Tá? Então, vamos
primeiro aqui com a parte real, né? Então, VSD, que é a parte real. Então, a parte real aqui do resultado vai ser igual à soma das partes reais das 3 parcelas do outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter RS vezes ISD mais a derivada do fluxo de estator em eixo D no tempo. A última parcela aqui só tem que tomar um cuidado, né? Por conta do J. Aí você fala assim, vai ser ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D. Não vai por conta do J aqui, ó. Então, o fluxo de estator, ele vai ter, né, a sua caracterização no plano dos complexos assim, ó. Né? Então, a parte real de J ômega E vezes o fluxo de estator, ela vai envolver o fluxo de estator em eixo Q, né? Por quê? J vezes J, né, isso aqui seria J ao quadrado, vezes ômega E, vezes o fluxo de estator em eixo Q, né? E a outro termo seria J ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D, que seria a parte imaginária do resultado. Né? Por que disso? Porque J ao quadrado vale menos 1. Né, da teoria dos complexos, J ao quadrado é menos 1. Ok? Então, a parte real aqui desse terceiro termo, né, ela vai valer menos ômega E vezes o fluxo de estator em eixo Q. Tá? E aí a gente completa a descrição do comportamento dinâmico dos sinais eletromagnéticos na direção do eixo D. No eixo Q, né, nós vamos fazer uma igualdade entre as partes imaginárias dos dois lados da igualdade. Então, o VSQ ele vai ser RS vezes ISQ, né, mais a derivada do fluxo de estator em eixo Q no tempo. E como nós já deduzimos, né, a parte imaginária da última parcela vai ser essa aqui, ó, ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D. Beleza? Então, aqui nós temos as duas equações do modelo da máquina que nos interessa para completar aqui o diagrama de blocos do nosso sistema integrado. Então, a primeira delas aqui é o VSQ, né, que está aqui nesse primeiro ramo aqui de cima, e quando a gente vai descrever um sistema dinâmico por diagrama de blocos, a gente usa da representação por espaço de estados, né? Então, você isola as derivadas dos estados físicos em um lado da igualdade e as expressa como uma soma dos próprios estados com as entradas, né, que são termos descritos de um outro lado da igualdade. Ok? Depois você chega no valor do estado físico integrando a sua derivada. Então, essa representação dos sistemas, que é ensinada para a gente nos cursos de controle, é chamada de representação em espaço de estados, e ela é muito boa para simulação computacional. Então, a gente já desenha o diagrama de blocos assim, porque o diagrama já sai no formato apropriado para que você possa simular o sistema em computador. Né? Eu até mencionei para vocês isso no curso de máquinas, e a vantagem disso é qual? Você não precisa calcular derivadas dividindo um delta fluxo por um delta t, por exemplo, aqui nessa segunda equação, né, que é uma operação que ia levar a erro numérico, tá? Uma vez que o delta t é muito pequeno e ele ainda ia ser representado com truncamentos, ok? Então, do jeito que a gente faz aqui em espaço de estados, isso não acontece. Você calcula a derivada por uma soma de produtos. Você reduz o erro numérico na estimativa dela. Então, processando essa estratégia, tá?
eu vou isolar aqui a derivada do fluxo de estator em eixo Q, de um lado da igualdade, e jogar todos os outros termos para o outro lado da igualdade. Então, um deles vai ser o VSQ, já está aqui, menos RSSQ, vai para cá, menos o ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D. Tá? Então, vamos subtrair esses três termos. Aliás, vamos processá-los, né? Tem algumas subtrações aqui, e um termo entra somando, né? Que é o próprio VSQ. Tá? Então, aqui a gente tem o RS e SQ. E aqui embaixo, a gente tem o ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D, né, que a gente viu do modelinho lá em cima, ele vale LS vezes ISD, onde o ISD vai ser processado na malha aqui de baixo, que a gente ainda vai escrever. Então, vou deixar só um ponto aqui de entrada para ele, né? E aí a gente completa aqui o que a gente gostaria, né? Aqui, ó, VSQ menos RSSQ menos ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D vai dar a derivada do fluxo de estator em eixo Q. Que a gente mostrou no nosso modelinho, né? Que vale sigma LS vezes a derivada da corrente de estator em eixo Q no tempo. Né? Bom, com esse sinal obtido aqui, nós vamos, então, dividir por sigma LS disso a gente vai obter a própria derivada da corrente de estator em eixo Q no tempo. E aí nós vamos integrar essa derivada, que é essa linha aqui da nossa estratégia de representação do sistema, para ter a própria corrente. Integrar na frequência e dividir por S. Beleza? Então, aqui a gente complementa essa realimentação, né, essa queda de tensão na resistência RS e SQ. E a gente tem a dinâmica da máquina na direção do eixo Q, a dinâmica eletromagnética. Vamos fazer agora a do eixo D, né, seguindo a mesma estratégia. Então, a gente vai isolar a derivada dos estados físicos, no caso aqui a derivada do fluxo de estator em eixo D, de um lado da igualdade, né, e processá-la com a soma dos demais termos do outro lado da igualdade. Ó. Então, vai ser VSD menos RSSD, vamos colocar aqui, ó. VSD menos RS vezes o ISD. O ISD vai nascer lá no final da malha, então vou deixar aqui o bloquinho esperando ele, tá? Menos, ou desculpa, mais esse termo aqui, ó. Também vai para o outro lado da igualdade. Ômega E vezes o fluxo de estator em eixo Q. Então, ômega E, o fluxo de estator em eixo Q, sigma LS vezes a corrente de estator em eixo Q, que nós já até representamos aqui em cima. E ele entra aqui somando. Beleza?
Então, a somatória desses três termos vai dar aqui a derivada do fluxo de estator em eixo D, que é o que sai nesse ramo. Né? Que vai ser, conforme a gente acabou de modelar, Ls vezes a derivada da corrente de estator em eixo D no tempo. Ok? Bom, se você então divide a tensão nessa indutância pelo próprio valor da indutância, você vai ter a derivada da corrente e se você integra a derivada da corrente, você tem a própria corrente. Vai sair aqui, ó. Tá? Aí a gente vai realimentar ela aqui, né, para modelar a queda de tensão na resistência da bobina do estator. E a gente vai realimentar na malha ali de cima. Vou só fazer uma coisa aqui com ela, para poder modelar o acoplamento cruzado. Vai ser isso aqui, ó. Ok? Bom, aqui então, pessoal, com essas duas correntes, né, a gente consegue chegar na expressão do torque, tá? Para expressar a dinâmica mecânica da máquina elétrica. E aí fechar a integração do sistema. Então você multiplica as duas, né? Já fazer essa multiplicação ali, e multiplica o resultado por aquelas constantes que a gente mostrou aqui na expressão do torque, tá? Você chega no valor do torque eletromagnético, vai aparecer no eixo da máquina. Aqui a gente faz o acoplamento da elétrica com a mecânica, que é o sinal de torque eletromagnético. Só completar aqui o diagrama para a gente não avançar, não esquecer ele aqui. Que primeiro nós vamos multiplicar as duas correntes. Tá? E aí vamos seguir agora com o diagrama. E com o torque disponível, né, torque eletromagnético da máquina, a gente vai modelar a dinâmica do eixo mecânico pela segunda lei de Newton. Somatória de torques, né, que é o torque eletromagnético menos o torque de carga, menos o torque em enrolamentos e mancais, vai ser o torque de aceleração. A gente divide esse torque de aceleração pelo momento de inércia. Temos a aceleração angular. A gente então integra a aceleração e obtém a velocidade angular.
integra a velocidade, peraí, ficou, e vamos obter a posição. Né? Aqui, vamos representar o torque nos elementos viscosos. Né? E aí esse sinal de velocidade e o de posição são realimentados lá para o início da malha de controle. Tá? Então eles voltam para cá. Ó. Que posição e velocidade angular. Tá? Então esse aqui seria o nosso sistema integrado, né, quando a gente aqui apresenta minúcias do desenvolvimento do controlador de torque eletromagnético, considerando a tração do sistema feita pela máquina de indução trifásica. Bom, tem alguns complementos que eu quero fazer com vocês aqui na malha de controle, né, para melhorar o desempenho dinâmico, e eles, inclusive, essas né, melhorias é que justificam a nossa, até o desenho que a gente fez do sistema completo. Bom, deixa eu só apagar isso aqui, que nós vamos precisar de um espacinho aqui, ó. Bom, pessoal, existem dois acoplamentos cruzados na representação da máquina. Tá? Então, aqui, ó, o que são acoplamentos cruzados? São sinais, né, que aparecem em uma malha de controle, igual esse aqui, ó, mas que são função do sinal regulado na outra malha. Olha só, então aqui você tem o ISD, né? Vem aqui, né, e multiplica por esse termo e cria um sinal aqui que interfere na dinâmica da corrente em eixo Q. Né? E a dinâmica da corrente em eixo Q, por sua vez, cria um sinal de tensão que interfere na dinâmica da corrente de estator em eixo D. Ele entra na malha da corrente estator em eixo D. Tá? Então, esses sinais são chamados de acoplamentos cruzados, né, de uma malha sobre a outra. E no nosso caso, esse acoplamento ele aparece aqui como algo natural da máquina. Tá? Isso apareceu por uma questão que está fora da nossa escolha. Né? A gente modelou a máquina e do modelo da máquina é que esses acoplamentos nasceram. Tá? Então, isso está com a máquina, nós não temos o que fazer com isso. Ele está lá no equipamento. Né? Se a gente olhar aqui, foi até quando a gente pegou esse J, eu até destaquei aqui, ó, esse J aqui, da força contra eletromotriz, é que colocou, né, a corrente estator em eixo Q, o fluxo estator em eixo Q, interferindo na tensão em eixo D, e o fluxo de estator em eixo D, ou a corrente de estator em eixo D, interferindo na dinâmica do outro eixo, que é o eixo Q. Né? E essa interferência, ela é prejudicial, ela anula muito dos nossos esforços para ter um sinal de torque que varie bruscamente, né, ou quase em degrau. Por que disso? Vamos dizer que a gente tem aqui na frente, ó, um comando de torque de alta dinâmica, alto desempenho dinâmico, né, que é variar bruscamente. Por exemplo, em um veículo elétrico que o motorista cravou o pé no acelerador e criou um comando de aceleração em degrau. Tá? Um comando de velocidade aqui em rampa, um comando parabólico de posição.
tá? Então, ele criou um comando de aceleração integral ou um torque eletromagnético integral. Bom, aí a gente vai pegar, manter o ISD constante, criar um comando de estatura em eixo Q também integral, né? E aí a malha de controle vai perceber um erro, né, variando muito bruscamente, vai criar vai multiplicar por um proporcional e criar um comando de tensão brusco também, né? O inversor que tem alto desempenho dinâmico vai colocar essa tensão variando bruscamente aqui, né? A gente vai promover uma variação do fluxo de estator em eixo Q muito brusca, né? Uma derivada aqui de corrente estator em eixo Q brusca também, né? E a corrente estator em eixo Q variando com uma dinâmica elevada, né? Não vai ser um degrau, você não consegue variar correntes em degrau, mas é possível que elas sejam variadas, né, bem rapidamente, se a dinâmica do circuito associada a elas permitir, né, que foi até o que a gente viu com a máquina de corrente contínua e com essa máquina de indução semana passada. Bom, esse comando brusco de corrente estator em eixo Q vai criar, né, uma força contra eletromotriz aqui, também variando muito bruscamente, né? E aí a gente vai criar uma derivada de fluxo de estator em eixo D nesse ramo aqui, muito brusca, né? E pela dinâmica desse sistema aqui, como essa indutância é muito grande, tá? A gente vai ter né, uma derivada mais suave nessa corrente de estator em eixo D, desculpa, uma derivada suave, isso, da corrente, e a corrente estator em eixo D mais lenta ainda. Tá? Só que essa corrente estator D lenta que a gente criou aqui, ela realimenta aqui, ó, de volta na malha de corrente estator em eixo Q. Tá? Então ela cria aqui uma força contra a eletromotriz de dinâmica lenta, né, que vai então perturbar. Às vezes aqui a derivada do fluxo já até tinha atingido o patamar que a gente gostaria, só que aí vem a dinâmica do outro sistema que é lento, né, devido ao sinal de tensão que entrou aqui, ó. Tá? E aí a gente vai ter essa derivada de fluxo lenta, né? E aí a gente vai ter a corrente estator em eixo Q mais lenta ainda. Ok? Tudo isso pelo acoplamento cruzado. A gente colocou na malha azul, que é a malha da corrente de estator em eixo Q. A gente colocou, não, a máquina tem, né? Então existe na máquina aqui a presença de uma força contra eletromotriz que está associada à dinâmica de uma variável lenta, né, de dinâmica bem mais lenta. E a dinâmica mais lenta, ela vai ditar a dinâmica do sistema inteiro. Né? Então, você vai acabar aqui tendo seu desempenho dinâmico prejudicado por conta desse acoplamento cruzado. Então, o que a gente vai fazer para compensar esse efeito? Né? A gente vai usar da mesma estratégia que a gente fez na máquina de corrente contínua. A gente vai chegar aqui e criar, agora aqui já é algo sobre o nosso controle, aqui é o nosso controlador, tá? Então, só lembrando aqui, eu tive que apagar, ó, aqui está o nosso software de controle. Ok? Então, aqui a gente tem liberdade para promover, para inserir termos, tirar termos, né? Então, a gente vai colocar aqui um termo, uma parcela, para compensar a realimentação interna que vem aqui da força contra a eletromotriz, né? Que é função da corrente de estator em eixo D. Né? E aí, como que nós vamos fazer isso? Aqui, ó, de novo, o modelo vai nos salvar. Então, a gente já sabe como que essa força contra a eletromotriz perturba o nosso dinâmico, o nosso comportamento dinâmico. Então, a gente vai somar, já que ela entra subtraindo da tensão de estator em eixo Q aqui, nós vamos colocar uma parcela somando desse lado com o mesmo valor de tensão
que ela aparece subtraindo na máquina, né? Então a gente vai pegar aqui, e colocar essa parcela da força contra a eletromotriz aqui, ó, ômega E, LS, vezes o ISD. O ISD a gente tem realimentado aqui nesse ponto, ó. Só não vou colocar uma setinha aqui, né, indicando ele, só para não carregar o desenho. Mas ele viria aqui, ó. E entraria aqui, somando-se ao comando de tensão que o próprio compensador está pedindo. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Como a frequência, né, o ômega E aqui é escolhido pela gente, a gente sabe o valor dele, tá? Ele pode mudar dinamicamente, mas aí a gente vai alterar ele o tempo inteiro. Então tá aqui, ó, o mesmo ômega E que aparece na máquina, né, na força contra a eletromotriz, aparece aqui nesse termo, né? A mesma indutância de estator, né, que aparece aqui, vai aparecer aqui, ó. Só que aqui é uma estimativa dela, mas isso não muda com a operação da máquina. E a corrente estator e eixo D a gente vai medir, né? Nós despendemos um grande esforço para ter a medição dela, né, que é uma medição conveniente e fácil de fazer. Então a gente tem, com isso a gente consegue estimar a força contra a eletromotriz de acoplamento cruzado que vai aparecer na máquina. E aí, se ela já vai subtrair uma determinada tensão do comando que o compensador criou, a gente já inclui esse valor de tensão aqui na frente, ó. Tá? De tal forma que se esse sinal aqui variar, né, digamos aqui, ele vai a 150 volts, 160, só um minutinho, você cria outro igual aqui, ó, 150, 160, de tal forma que tudo que sai aqui do compensador, digamos assim, a primeira parcela do comando de tensão aqui, fique totalmente dedicado a alimentar esse indutor sigma LS da máquina. Opa, quem chamou? Eu, Léo. Opa. Eu fiquei com a dúvida nessa questão da corrente ISD, que você falou que a gente vai pegar ela, vai medir ela, né, e colocar nesse bloquinho amarelo aí. Só que a dinâmica dela é lenta, na hora que eu for pegar ela, eu não... Tipo assim, eu vou medir ela com essa dinâmica lenta, não? Aí não vai me resolver muito. Não, olha só. A dinâmica da medição é a dinâmica, ela vai ser dada pela dinâmica do sensor Hall, que mede corrente, e da taxa de amostragem do microcontrolador, que é coisa assim, 2 kHz, 1.500 Hz, entendeu? Então, a dinâmica de amostragem é alta. É um sinal que naturalmente é lento, mas ele tem uma dinâmica de amostragem muito alta, entendeu? Então, aqui, ó, o que aconteceu na máquina física real, a gente vai ver quase que instantaneamente aqui, certo? Então, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto, por que resolve, né? Pelo seguinte, Gustavo, da tensão, explicando de uma outra maneira, da tensão que é imposta na máquina na direção do eixo Q, parte dela fica consumida pela força contra a eletromotriz. Digamos que a força contra a eletromotriz fosse 150 volts, né? E esse comando de tensão aqui em dado instante fosse de 200 volts. Tá? Então o inversor impõe 200 volts na direção do eixo Q, 150 volts ficam consumidos para a força contra a eletromotriz, e aí nós vamos ter 50 volts aplicados na indutância da máquina na direção do eixo Q. Né?
Esses 50 volts é que serão responsáveis por promover variação da corrente, derivada da corrente, né? Porque na indutância V é L, D e DT. Então, se você quer ver corrente variando em um indutor, você tem que aplicar tensão a ele, né? Então, a gente aplicaria 50 volts e isso ia promover variação da corrente, que é o que a gente quer, né? Você quer que a corrente varie e varie bruscamente para conseguir sintetizar torque variando bruscamente. Só que o que vai acontecer, cara? Na hora que você conseguir começar essa variação, vem aqui a força contra a eletromotriz, né? E começa a crescer e vai para 160 volts, por exemplo. Com esse bloquinho amarelo, a gente cresce aqui de 160 volts da mesma maneira, de tal forma que o comando de tensão agora não é mais 200, ele é 210 volts. Com 210 volts, sobram 160 para compensar a força contra a eletromotriz e os 50 volts aplicados na indutância do eixo Q continuam presentes lá, promovendo variação de fluxo de maneira brusca. Tá? E esses 50 volts eles seriam criados aqui, ó, na saída do compensador. Tá? Essa parcela aqui, ó, que está sendo somada, seria somada aqui. E aí, Gustavo, a gente deixaria o comando do compensador, que é o comando dedicado, né, o comando de tensão dedicado à variação de corrente, sempre disponível, né, integralmente para variar a corrente. Ele nunca teria uma parcela, uma fração do seu valor disponível aqui para a força contra a eletromotriz. E à medida que essa força contra a eletromotriz varia na máquina, a gente corrige ela dinamicamente aqui, ó, no bloquinho amarelo. Então, o que a gente está fazendo isso? Fazendo com isso? É como se a gente estivesse abrindo com o sistema integrado, controle mais máquina, como se a gente estivesse abrindo esse acoplamento cruzado aqui, ó. Tá? E aí, o que vai acontecer com isso, né? A gente vai alcançar o valor da corrente que a gente quer, bruscamente, e aí o pau está quebrando aqui, ó, com a corrente estator em eixo D, né? Ela está subindo, toda lenta e tal, e ela não interfere mais aqui, porque ela vai subir, né? Lenta pra caramba e tal, só que com essa subida lenta e a consequente subida lenta da força contra a eletromotriz, a gente vai compensar isso o tempo inteiro, dinamicamente. Então, você não perturba mais a corrente estator em eixo Q. Ela atinge o valor dela final e fica. Entendeu? Com a dinâmica regida pelo compensador. A tensão que o compensador pediu para variar corrente ou variar fluxo, ela vai efetivamente aparecer na indutância da máquina, promovendo essa variação de corrente. Entendeu? Então, é por isso que dá certo. Entendi. Mas aí, no caso, por exemplo, essa dinâmica lenta ainda dessa corrente ISD ainda vai fazer o tanto ficar com a dinâmica lenta, ou não? Perfeitamente. E aí, o que nós vamos fazer, então? Para não deixar que ela varie na sua dinâmica lenta, o que a gente vai fazer? Cortar, de alguma maneira, o acoplamento com o eixo Q. Né? Então, esse acoplamento com o eixo Q, ele vai ser promovido nessa malha que eu marquei o X, através dessa força contra a eletromotriz que aparece aqui, ó, que é um outro acoplamento cruzado. Então, o que a gente vai fazer? Chegar na malha de regulação de ISD, que é a malha verdinha aqui, ó, e colocar um novo termo de compensação de acoplamento cruzado, só que agora promovendo uma desconexão da dinâmica do eixo Q com a dinâmica do eixo D, né? Como? Né? Então, nós vamos criar aqui uma parcela de tensão que vai se somar com a tensão que o compensador pediu, né? E que vai ter um valor igual a esse aqui, ó. Então, nós vamos pegar essa força contra a eletromotriz, que vale ômega-E vezes sigma LS vezes ISQ
E já que ela entra somando aqui, a gente vai entrar com ela subtraindo do lado de cá. De tal forma que a soma entre o que a gente colocou aqui mais o acoplamento cruzado aqui dê zero nesse ramo. Aqui, ó. Que é o ramo que modela a derivada de fluxo, a derivada da corrente. Ou seja, o acoplamento cruzado não promove mais derivada de corrente. Toda derivada de corrente fica em função da parcela de tensão que o controlador impõe, que vai estar aqui, ó. Que o espaço ficou pequenininho, mas vai estar aqui. Vou chamar aqui de parcela 1 do comando de tensão de estator em eixo D, é essa aqui, ó. Entendeu? Então, o que o controlador impõe de tensão, efetivamente vai aparecer aqui disponível para promover derivada de corrente, ou variar a corrente, que é o que a gente gostaria. Né? Então, você vai, né, conseguir, até na magnetização da máquina, uma dinâmica mais rápida para esse sinal de corrente estator em eixo D chegar ao valor final dele. E uma vez que ele chegou no valor final aqui, o ISD, ele não sai mais, né? Porque a malha aqui de SQ, o pau vai quebrar com ela, sobe corrente, frena, fica parado, acelera, aí pede um sinal de dinâmica mais lenta e tal, beleza, o pau quebrou aqui, né? Aqui embaixo você não vê nada. Porque a força contra a eletromotriz que ia demonstrar esse comportamento dinâmico do ISQ, ela está compensada aqui, ó. Então, não sobra tensão da força contra a eletromotriz sobre a indutância do eixo D da máquina. Uma vez que essa tensão que vai estar na indutância, ela é dada pela soma da tensão do inversor, a queda de tensão na resistência, né, e a força contra a eletromotriz. E essa tensão do inversor, ela já tem uma parcela igual à força contra a eletromotriz, variando junto com ela dinamicamente e com sinal oposto. Então, quando as duas se somam aqui na saída, ó, só sobra a tensão do controlador e a queda de tensão na resistência do estator, que é baixinha. Então, basicamente, a tensão do controlador. Entendeu? Sim, entendi. Eu ainda estou meio perdido, porque assim, essa dinâmica lenta é atribuída à indutância do circuito aí, não é? Isso. E quando você faz essa compensação lá atrás, você não anulou essa indutância, anulou? Eu estou meio perdido nesse ponto. Entendi. Então, ele ainda vai continuar com a dinâmica lenta, só que vai ter uma tensão compensada ali atrás. É isso? É isso, exatamente. E aí, Gustavo, são dois pontos distintos. Primeiro, assim, essa, dentro da sua pergunta, a última frase está correta, tá? Assim, são duas coisas distintas. Ele continua com a dinâmica lenta. Continua assim. Só que, para que a gente não promova alterações nesse sistema que é lento, a gente vai fazer a compensação dos acoplamentos cruzados, ou do acoplamento cruzado. Então, ele vai chegar, ao energizar a máquina, ele vai chegar no valor dele em regime estacionário, por exemplo, o valor nominal do ISD, de maneira lenta. Beleza, você não está sintetizando torque ainda. Então, você energiza a máquina, ele vai chegar nesse valor final de regime permanente de maneira lenta. Uma vez que ele chegou nesse valor aqui, né, com a dinâmica dele que é lenta, a máquina vai começar a operar. E aí a gente vai começar a pedir torque. E aí, na hora que a gente começar a pedir torque,
digamos, nesse instante de tempo aqui, e esse sinal aqui seja o ISQ, que é o da outra malha, então ele vai estar aqui, estava zero, e a gente começa a pedir torque com elevado desempenho dinâmico, frena, faz, né, todas as operações que o nosso processo exigir, tá bom? E na hora que ele fizer isso, nós não vamos deixar essa corrente de dinâmica lenta variar, ela vai continuar constante. Por que ela vai continuar constante? Porque nós não estamos acoplando esse comportamento do ISQ mais na malha do ISD. A gente está, então, tipo, cortando o transitório no ISQ, assim, a grosso modo. Cortando a influência do ISQ no transitório do ISD. Não entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa que é a proposta. Né? Porque se a gente não fizesse esse corte, vamos dizer assim, né, ou esse desacoplamento, é o nome que o pessoal de controle usa, a gente perceberia variações no ISD. Aí, se a gente comandar variações no ISD, vai ter que esperar uma dinâmica lenta. Então, por isso que a gente está... Né, a gente não deixa ele enxergar variações no ISQ de tal forma que esse sinal de tensão aqui, que mede a derivada do fluxo, não perceba isso. Né, o que sai aqui é a somatória de todo mundo. E aí você está somando a força contra a eletromotriz, né, que traz consigo a dinâmica do eixo Q, e aqui você está subtraindo esse mesmo sinal, aqui atrás. Ó. Então, esse sinal que você entrou subtraindo aqui, né, digamos aqui, sei lá, menos 80 volts, né, somado com esse outro, digamos aqui que aqui menos 80 volts mais 300 volts, né? Então dá 380 volts. Vai ter, então, desculpa, você vai ter 220 volts aqui, ó. 300 menos 80. Só que os menos 80 já entra aqui como mais 80, né? Então sobra aqui, ó, 300, desprezando, considerando que aqui é mais ou menos zero, tá? Que esses 300 volts aqui são exatamente o sinal que a gente colocou na saída do compensador. Tá? Então, seria menos 80 aqui, mais 300 aqui, né? Aí sairia aqui 220. Entendeu? Então, sobra aqui sobre a indutância do circuito, que é esse ramo, exatamente a tensão que o controlador pediu, que são os 300 volts, né? Estão aptos aqui para poder ajudar na variação de corrente. E a influência do acoplamento cruzado, ela vai sendo corrigida o tempo inteiro. Então vai mudando o ISQ, o acoplamento cruzado vai mudando, a gente troca isso dinamicamente de tal forma que nunca a influência dessa tensão aqui chegue nesse ramo aqui, ó, que é o responsável pela variação do ISD. Então a gente desacoplou. Ou seja, aqui a malha em laranja do ISD não enxerga mais a dinâmica do ISQ. O ISQ varia, isso não interfere em nada na malha de eixo D. Eu entendi. Estou claro agora. Sim. Valeu. Beleza, valeu. Bom, pessoal, o recado hoje era esse, essa aula de hoje ela é de 1 hora só, e aí eu queria ir encerrando, amanhã a gente vai complementar essa malha, mostrando como calcular essa posição do sistema DQ para que tudo isso dê certo, tá? Nós mostramos, né, no início do desenvolvimento desse controlador, que para isso tudo aqui funcionar, a gente tinha pegado o nosso sistema DQ, né, o plano dos números complexos, a nossa abstração, né, e colocado aqui na máquina, no corte de seção transversal da máquina, e alinhado o eixo D com o fluxo de rotor. E toda a análise que a gente fez até agora é baseada nessa premissa, ok? Bom, para funcionar, então, nós vamos ter que fazer essa premissa rodar, né?
na nossa aplicação aqui, no nosso sistema automático. E aí, a gente vai ter que achar esse ângulo, né, em tempo real. Né, o ângulo do sistema DQ, que é o próprio ângulo aqui do polo norte do rotor. Tá? Com as variáveis que a gente tem na mão, com os parâmetros da máquina que a gente tem na mão. Então, amanhã a gente vai aprender como fazer isso num sistema automático, para chegar nesse sinal e completar o sistema. Tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma consideração a mais? Não, professor, sem dúvidas. Beleza. Tranquilo. Eu tenho uma pergunta, mas é de outro assunto das aulas anteriores, que eu estava revendo aqui. Sim. Aí, a gente tirar agora, você prefere encerrar a gravação primeiro? Não, pode mandar. Às vezes é a dúvida de muita gente, é bom até que ajuda. Tá, é que lá do assunto de máquinas contínuas. Aí, quando eu estava revendo lá, eu fiquei meio com uma dúvida com relação à construção do comutador lá. Sim. Quando a gente vai fazer o modelo dele, a gente chega no finalzinho dele, né? A gente faz um modelo lá por 180 graus da máquina para pegar todas as espiras e depois a gente divide por 2 porque tem 2 arranjos em paralelo lá, né? Isso. Aí eu posso falar que o que eu fiquei confuso é que assim, se eu tiver mais de, no caso, 4 lâminas, né? Que foi o último exemplo que a gente fez. Eu não vou ter mais de 2 ramos em paralelo, não? Não. Se você colocar mais lâminas de comutador, o que vai acontecer? Você vai seccionar o circuito, cada um dos 2 circuitos em paralelo, em mais partes, mas continua 2 circuitos em paralelo, Gustavo. Por quê? Você tem um conjunto de lâminas, vamos dizer, digamos que as 2 escovinhas estão no meio, do jeito que a gente fez o desenho, aí você tem um conjunto de lâminas no primeiro semicírculo na parte de cima do rotor e um outro conjunto de semilâminas na parte de baixo. Você está conectando cada espira, né, ela começa numa lâmina, termina na próxima. Nessa próxima você começa uma espira e na lâmina vizinha você termina ela. Nessa lâmina que você terminou a segunda, você começa a terceira, e na próxima lâmina você termina a terceira. Onde você termina a terceira, você começa a quarta, e na próxima lâmina você termina a quarta. Digamos que você tem mais uma, terminou a quarta, você começa a quinta e termina a quinta já na escovinha. Então você colocou 5 espiras em série, pelo círculo de cima. E no círculo de baixo, mais 5 em série, entre o positivo e o negativo da fonte de alimentação. Então são 5 espiras em série em cima, com 5 espiras em série embaixo. As 2 em paralelo entre si, elas começam do ponto elétrico, ao positivo da fonte, e terminam no mesmo ponto elétrico, que é o negativo. Entendi. Então assim, eu posso falar que é certo eu falar que são basicamente 2 fios que estão enrolados ali, só que com várias espiras cada um deles. E nós estamos em paralelo. Exatamente. Aí você pode colocar quantas lâminas de computador você quiser, que ainda vale essa ideia. Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, moçada? Então tá. Bom, então eu agradeço vocês a presença, né? Queria desejar uma boa noite. E amanhã às 5 horas a gente se vê de novo para complementar esse controlador de torque. Beleza? Até lá então. Beleza, professor. Boa noite aí, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, ó. Sim? Eu fiquei com a dúvida